Oi pessoal, hoje eu trouxe para vocês 3 dicas para quem quer começar a pintar de lápis de cor. Essas dicas que eu vou dar, elas servem para qualquer arte que vocês queiram iniciar, tá certo? Então seja lápis de cor, seja aquarela, pastel a óleo, nanquim, enfim. São dicas mais gerais para quem quer começar a arte, mas aqui a gente vai focar hoje então no lápis de cor. E para isso eu trouxe aqui uns lápis de cor sem marca, tá certo? Para vocês entenderem melhor o que eu estou explicando. E enquanto eu vou explicar, eu vou fazer essa arte, eu vou pintar esse desenho com esses lápis. E o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, enquanto eu estou fazendo o desenho falando, é que independente da marca, da qualidade do meu lápis, eu consigo ainda assim, né, com uma boa técnica e com treino, obter um bom resultado. Então, antes de eu começar o passo a passo, né, eu quero que vocês entendam que a arte, ela depende muito mais da minha criatividade, do meu treino, da minha consistência e da minha persistência do que do meu material, beleza? Dito isso, vamos começar. Então, a primeira dica de hoje é a seguinte: o melhor material é aquele que você já tem, tá certo? Na maioria das vezes, os meus alunos chegam até mim e me perguntam: Manu, qual material você indica para eu começar? E eu sempre retorno com a seguinte pergunta: qual material que você tem em casa? Você tem algum material já? Porque o que acontece é exatamente aquilo que eu falei para vocês ali na introdução. Normalmente, e quando a gente está falando, né, principalmente de lápis de cor, é muito comum que vocês já tenham em casa algum material, né? Seja um estojo de lápis de cor que você ganhou na infância, seja um estojo de lápis de cor de um filho que ficou lá e não foi usado. Então, a gente vai sempre explorar aquilo que a gente já tem. E por que eu gosto disso? Primeiro, porque não tem custo. E a arte, ela pode ser muito cara quando a gente começa a investir em material, e isso pode ser um empecilho. Isso pode ser uma pedra no meio do caminho, isso pode ser que desmotive e faça com que muitas pessoas parem de fazer arte, de se expandir na arte, porque acaba ficando muito caro, tá certo? Segundo, porque quando a gente começa numa arte e a gente não conhece nada sobre ela e sobre o material, todo o material é uma maneira de aprender, tá certo? Então, quando a gente pega um lápis que a gente tem em casa, nós vamos começar a usar e a gente vai começar a entender se eu gosto daquele material, né? Eu vou começar a desenvolver a técnica e focar muito mais na técnica e na criatividade do que exatamente na qualidade daquilo que eu tenho ali. E aí eu vou começar a entender o que eu quero de um lápis de cor, tá certo? No lápis de cor a gente tem os lápis que são de cera, mais macios, e a gente tem os lápis que são à base de óleo, que são um pouco mais duros, né? A gente vai ter lápis com cores mais pastéis, a gente vai ter lápis com cores mais vivas. Então, tudo isso a gente precisa explorar, e isso não necessariamente depende da qualidade do meu material, tá certo? Então, mesmo que seja para eu dizer: esses lápis aqui eu não gosto, não gostei, aí a gente vai dar um segundo passo. Será que eu não gostei de pintar com esse material porque ele não é um material adequado para mim? Ou será que é porque eu não gostei mesmo foi de pintar com lápis de cor? Aí vai ficar essa pergunta e a gente vai conseguir respondê-la mudando de material, tá certo? Então aí eu posso dar um segundo passo e fazer um upgrade, né? Ir lá procurar outras marcas, procurar outro material e experimentar ele, tá certo? Então isso é super importante. Então a gente vai começar com aquilo que a gente
tem em casa, beleza? E agora a gente vai então para a segunda dica, que é: não insista em material caro no início. E aqui eu vou adicionar mais uma coisinha. Além da gente não precisar de um material caro no início, a gente também não vai precisar de um estojo muito grande no início, tá certo? Então, quando eu vou lá, finge que eu vou começar no lápis de cor e eu não tenho nenhum material em casa. Eu vou chegar lá na minha papelaria ou no Mercado Livre ou em qualquer outra loja online de material, vou buscar, vou procurar e aí vocês vão ver as mais variadas opções, desde estojo com 12 lápis até os estojos maiores com 120. Nunca vá para o estojo de 120, tá? A não ser que você tenha ganhado de presente um estojo grande de lápis de cor. Não faça essa compra no início, quando você está começando, mesmo que você tenha o dinheiro para gastar ali, tá bom? E por que eu tô dizendo isso para vocês? Por 2 motivos. Primeiro, são muito caros e, como a gente já conversou, o preço pode ser um impeditivo e pode desmotivar a gente. Segundo, pode confundir, tá certo? E terceiro, eu não sei se eu vou gostar daquela marca de lápis de cor ou não, e se eu não gostar, eu posso acabar com um estojo gigantesco em casa que não serve para nada, tá certo? O que não vai me servir, né? Para nada é muito forte de dizer. Mas então, vamos prestar atenção aqui no que a gente vai comprar para a gente poder fazer uma compra consciente. Então, primeiro, não precisamos de um estojo muito grande, com muitas cores. E segundo, não precisamos que esse estojo seja muito caro. Então, se a gente for pensar em lápis de cor, a gente tem uma variação de preço gigantesca, tá certo? Então a gente vai desde os estojinhos mais baratos, que podem chegar ali na faixa dos R$20, até os estojos muito caros, que podem passar de R$1.000, tá certo? Então a gente vai olhar para o lápis de cor, principalmente quando a gente está começando, como uma exploração, tá? Então, nós vamos dar preferência a estojos que contêm 12 ou 24 lápis. Eu não aconselho nada mais do que isso, porque, como eu falei, pode causar confusão. Então, no começo, a gente está aprendendo ainda a explorar as cores. E o ideal é que a gente comece com as cores básicas, tá certo? Então, os estojos mais básicos, eles vão trazer pra gente, na maioria das vezes, as cores que são mais usadas e aquelas cores que, misturando, a gente consegue alcançar novas cores, tá? E é isso que a gente quer no começo, aprender a explorar, aprender quais as cores que a gente gosta de misturar, aonde é que eu chego misturando essas cores, e se eu trago muita cor aqui pra dentro, o que acontece é que eu não vou saber. Isso acaba trazendo pra gente um pouquinho de ansiedade, tá? E aí a gente fica um pouco nervoso. Ah, mas eu queria tanto explorar, tem 2 tipos de roxo, qual o tipo de roxo que eu vou usar? Mas aí se eu não usar esse, eu queria tanto, e aí você fica ansioso porque deixou de usar um, e eu vejo isso muito acontecer com os meus alunos. Quando a gente tem muita coisa, isso causa confusão e a gente acaba não focando, não explorando, e o ideal é que a gente pinte com esse estojo de 12 ou 24 cores até o lápis acabar, tá certo? Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente conhece o material, quanto mais a gente conhece aquelas cores limitadas, melhor e mais fácil vai ser da gente se expandir lá no futuro, beleza? Isso serve também para papel. Então, papel é a mesma coisa. A gente não precisa de um papel caro para começar. A única coisinha aqui que eu gostaria de deixar, a única dica que eu gostaria de deixar é: experimentem papéis
de uma gramatura um pouquinho maior, tá certo? Então eu não aconselho, por exemplo, os chamequinhos ou a folha ofício ali de 90 gramas ou menos, né? Pra gente começar a pintar com lápis de cor, porque também o que pode acontecer ali é da gente não conseguir um resultado bacana, de não ser agradável e a gente acabar desistindo um pouquinho, né, ficando um pouquinho frustrado ali. Então, um bloquinho de papel que seja de uma qualidade um pouquinho melhor, um bloco da Canson, com certeza vocês não vão errar, então para isso não precisa ser caro. Outra coisa, quando a gente está falando em papel, fracionem o papel. Então, se eu compro um bloco no tamanho 4, dobra no meio, corta esse papel e vamos trabalhar em pedacinhos menores, tá? De A5 para baixo, quando eu tô começando no lápis de cor. Isso porque o lápis de cor tem uma técnica de camada sobre camada e quando a gente começa a pintar um pedaço muito grande, uma folha muito grande, demora muito e quando a gente ainda não tá muito bem familiarizado com as técnicas, isso também pode trazer frustração, a gente acaba falando, ai meu Deus, não termino nunca, e aí vai se desmotivando e acaba largando o desenho pela metade, ou então vai pintar de qualquer jeito, fica um pouco impaciente e a gente não tem o resultado que a gente gostaria de obter. Então, deem preferência para pedaços menores de papel, tá certo? E desenhos menores também. Tá certo? Até vocês terem uma técnica mais bem desenvolvida e aí a gente pode ir aumentando com o tempo. Eu até hoje, quando vou pintar de lápis de cor, dou preferência para os desenhos menores, tá certo? Então é muito comum vocês me verem pintando em lápis de cor, os originais, né, em lápis de cor, no tamanho A5. Então essa é uma dica importante que eu deixo para vocês. E quanto ao lápis de cor, aqui retornando, né, aos nossos lápis, vamos lembrar que no mercado tem muita opção, tá? Aí eu deixo uma diquinha aqui para vocês, para quem tá começando, quem gosta de pintar personagem, né, pessoas assim como eu indico sempre quando vocês forem comprar aqueles estojinhos de pintar a pele, né, que já vem ali com as cores de pele, com tonalidades diferentes, do mais claro para o mais escuro, aquelas que vocês podem usar ali para fazer a pele que não vai ter erro. Isso traz um pouco menos de confusão, porque às vezes quando a gente pega um estojo que não está dividido dessa forma, que tem todas as cores juntas ali, pode ser difícil, confuso no começo a gente entender quais as cores a gente vai usar para construir a pele, porque existem muitos tipos de marrons, muitos tipos de bege, né? E às vezes a gente utiliza um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo para fazer a base. Então comprem o estojo de pele, para quem gosta, e aí adicionem, né, a esse estojo de pele um estojinho colorido com cores bem básicas, tá bom? E aqui no Brasil, se a gente for pensar em lápis de cor que tem um bom custo-benefício, eu aconselho vocês a pensarem sempre nos lápis da Faber-Castell, tá bom? Então vocês não vão errar, é uma boa marca, tem uma boa qualidade, um bom custo-benefício e praticamente todas as séries deles, né, da Faber-Castell vão trazer um resultado satisfatório e são muito bacanas pra gente começar. Fora que são super acessíveis, vocês vão encontrar em praticamente qualquer papelaria lápis da marca Faber-Castell, tá certo? Então é isso, para começar a gente não precisa de nada além de lápis de cor e papel para começar a pintar, né? As pessoas sempre me perguntam, mas Manu, tem que ser aquarelável? Não precisa? Como é que é isso? Então, gente, tanto faz, tá certo? O lápis aquarelável, quando a gente coloca água, aí ele vai se modificar, né? E vai ter um comportamento ali próximo de uma aquarela, com bastante diferença, mas é basicamente isso que vai acontecer. Ele vai escorrer, tá certo? Aqui eu não vou abordar os lápis aquareláveis, mas a gente pode
pintar com lápis aquarelável e não aquarelá-los, ou seja, não jogar água por cima. E aí eles vão se comportar como um lápis de cor, como qualquer outro, tá certo? O que acontece é que os lápis aquareláveis, eles tendem a ter um preço um pouco mais caro, certo? E isso, enfim, pode ser uma questão aí para muitas pessoas. Então, se a gente está pensando em fazer um desenho onde eu não vou aquarelar, eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso comprar um lápis que não seja aquarelável, beleza? Mas se o que eu tenho em casa são esses lápis, a gente não vai deixar de usá-los, certo? A terceira e última dica é experimente. Então, aqui tem muitas maneiras. Quando eu digo experimente, eu tô falando de muitas coisas. A primeira de todas é experimente mesmo. Então, compre menos, compre menor, para que você possa testar vários tipos, tá certo? A tendência é, quando a gente compra por exemplo, um bloco de papel muito grande, com muito papel, e depois a gente não gosta, né? Ou a gente fica preso àquele papel até terminar, porque, poxa, eu já fiz o investimento ali, ou então a gente deixa de lado e acaba perdendo dinheiro, tá certo? Então compre sempre pequeno. Mesma coisa, lápis de cor, a gente meio que já falou sobre isso. Compre em estojinhos menores, tá bom? E o experimentar serve também para... Tem uma papelaria amiga, né? Tem uma papelaria aqui no meu bairro, uma papelaria que eu já conheço. Vá nessa papelaria e peça para experimentar o material antes de comprar. Hoje em dia a gente tem uma tendência forte de comprar na internet, que tem sim os seus benefícios, mas eu acho que para quem está começando, ir à papelaria é indispensável para a gente saber o que existe e poder tocar nesse material antes de fazer o investimento. A compra na internet eu acho muito boa para quando a gente já sabe, já conhece, e aí a gente quer comprar em maior quantidade, quer procurar um preço melhor, aí eu acho bacana comprar na internet. Fora isso, acostumem-se a criar uma relação, um relacionamento com a sua papelaria. Se a cidade de vocês tiver uma papelaria especializada e focada em arte, melhor ainda, porque lá você vai ter um pessoal, atendentes que vão saber te explicar, que vão saber resolver a sua questão, responder as suas perguntas, e além disso você vai conseguir experimentar o material. Geralmente eles têm esse material avulso para as pessoas poderem experimentar, e aí você já vai poder dizer de cara, tá certo? Gostei, não gostei. E o último aspecto do experimente é mude. Então, se você já tem um lápis de cor preferido, se você já pinta algum tempinho com um certo papel, um certo lápis de cor, não tenha medo de em algum momento dizer, chega, agora eu vou experimentar algo novo, né? E mude para alguma coisa que seja diferente daquilo que você já usou, que você está acostumado a usar. Sair da nossa zona de conforto pode ser muito bacana, tá bom? Aqui eu digo isso principalmente para quem já pinta de lápis de cor, mas mesmo para quem está começando, até porque lápis de cor é uma mídia que a gente está acostumado a usar desde a infância, né? Então, mudar um pouquinho pode ser bacana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários. Se vocês querem sugestões do que eu posso falar no nosso próximo Papo Ilustrado, deixa aqui embaixo. É isso aí, aquilo tudo que vocês já sabem. Ativa o sininho, me segue, seja um inscrito aqui do canal. Para mais conteúdo e para quem quer aprender comigo, eu tenho aulas de arte que são online, aulas gravadas para vocês fazerem no tempinho de vocês. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, também me manda uma mensagem que eu conto tudo sobre as aulas. É isso então, pessoal. Beijos e até a próxima.